Mecanismos da cura. Baseado nas palestras do escritor, pesquisador e palestrante espírita Milton Feliperli. Antes de falar de cura, para que todos entendam, é preciso falar de Deus e sua criação. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou dois elementos no universo. O princípio inteligente, ou elemento espiritual, espírito. Entidade do campo mental. 2. O princípio material, ou elemento material, matéria. Vamos começar falando do primeiro elemento. O ser inteligente, que tem vontade. O ser do campo mental. Aquele que pensa. O espírito. A ciência espírita, através dos espíritos superiores, apresenta uma informação, que é uma revolução filosófica, na interpretação desse assunto, ligado com a criação. O elemento espiritual individualiza-se, dando origem a todos os espíritos. Seres imortais, simples e ignorantes, porém, dotados dos atributos essenciais para sua evolução: inteligência, vontade e pensamento. Inteligência, faculdade para aprender. Vontade, é impulso para determinar suas ações. Pensamento, é o veículo para encaminhar aquilo que a vontade determinou. O espírito inicia sua evolução, unindo-se à menor parte da matéria, a partícula subatômica. Assinala ainda a ciência espírita, dentro desse conceito revolucionário do ponto de vista da filosofia, que os espíritos somente podem evoluir, através das múltiplas experiências que realizam com a matéria. Qualquer experiência, que o espírito realiza com a matéria é válida, mesmo repetindo experiências, os conhecimentos são sempre novos. Os espíritos evoluem, quando adquirem conhecimentos intelectuais, através do acúmulo de todas as informações e reflexões que vão fazendo, durante sua trajetória evolutiva. E evoluem quando adquirem conhecimentos morais, ao se submeterem às regras de relacionamentos que os espíritos estabelecem entre si, em um determinado grupo, um determinado bairro, cidade, estado, país onde convivem. O que é regra moral num país, poderá não ser no outro. E assim por diante. O importante é que o espírito vai fazendo experiências, e extraindo conhecimentos intelectuais e morais. Os espíritos encarnados e desencarnados agem espontaneamente sobre os fluidos, através do pensamento. Isso é muito mais importante do que nós imaginamos. Isso não é mistério. Não é dogma. Não é misticismo. Não é milagre. Isso é ciência. Já falamos um pouco sobre o espírito. Agora, vamos falar sobre a matéria. Falamos anteriormente que o espírito somente pode evoluir através das múltiplas experiências que realizam com a matéria. Já a matéria não evolui, ela é modificada pela influência do espírito. A ciência oficial anuncia a existência de 4 estados da matéria, a seguir: 1. Sólido. 2. Líquido. 3. Gasoso. 4. Radiante, ou plasma. Sobre esses estados, a ciência tem todas as informações e experiências concretas realizadas. O que a ciência ainda não conhece são os outros estados. Os cientistas sabem que existem outros estados, eles estão fazendo experiências, e já têm um volume considerável de informações a respeito do que eles conseguem compreender, mas por ora, apresentam sempre o resultado da existência de 4 estados. A doutrina espírita, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, anuncia a existência de outros estados da matéria, que a ciência não conhece. O Espiritismo, nesse diálogo com os espíritos superiores, conseguiu apurar que, de uma maneira genérica, nós podemos dizer que existem estados que a doutrina apresenta com o nome de fluidos. Estudando o livro, A Gênese, capítulo 14, interpretamos que a doutrina espírita faz seu enunciado a respeito dos outros estados da matéria. Eles se iniciam no ponto de partida dessa matéria, invisível para nós, em seu grau de pureza absoluta, isto é, onde não sofreu nenhuma modificação. A partir daí, sob a regência do espírito, ela vai se modificando, até chegar aos estados da matéria visível,
que conhecemos. A ciência chama essa matéria invisível de energia cósmica. A doutrina espírita chama de fluido, e para reforçar, chama fluido cósmico, e para reforçar mais ainda, chama de fluido cósmico universal. Entre o ponto de partida do fluido cósmico universal e os estados da matéria que conhecemos, existem inúmeros outros estados. O fluido cósmico universal envolve todo o universo. Não existe vazio. Essa informação contraria a teoria religiosa, que prega a existência de vácuo no universo. O termo fluido cósmico universal, dentro da concepção espírita, faz uma indicação genérica, agregando todos os outros estados da matéria, que nós não conhecemos. São estados da matéria que não vemos, não podemos pegar, não podemos medir. Por ora o homem só tem esse conhecimento que os espíritos superiores trouxeram para nós. Essa matéria, além das propriedades da matéria densa, que são a expansibilidade, a retrabilidade e a maleabilidade, ela tem a propriedade de penetrabilidade, que permite que ela atravesse ou impregne os elementos, como uma parede, um corpo físico, a água, etc. Falando de matéria, não poderíamos deixar de falar na grande verdade que existe nas palavras de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com todas as informações que nós temos hoje, eu diria que, no universo, tudo já foi criado, nada morre, tudo se modifica. Já falamos anteriormente que o fluido cósmico universal se refere aos inúmeros estados da matéria invisível. Nós usamos esse fluido o tempo todo. Qualquer trabalho, seja preparando um alimento ou fazendo um artesanato, estamos inconscientemente dando uma qualidade fluídica ao mesmo, através da qualidade dos nossos pensamentos. Se estamos com pensamentos infelizes, de rancor ou ódio, impregnamos o resultado de nossa tarefa com uma qualidade fluídica ruim. Ao contrário, se estamos executando qualquer tarefa com boa vontade e amor, estaremos impregnando o resultado do que estamos fazendo com perfeição, beleza e saúde. A matéria que conhecemos, em seu estado gasoso, o gás de cozinha, por exemplo, quando abrimos a válvula de um botijão, dentro de um ambiente fechado, ele com a sua cadeia molecular, vai expandindo, e vai tomando conta do ambiente. Ele tem as propriedades de expansibilidade, retrabilidade e maleabilidade. A frequência de sua cadeia molecular não permite que ele atravesse elemento sólido, como a parede, pois não tem a propriedade de penetrabilidade. Se a pessoa existe aqui na Terra, é porque seu corpo está impregnado com um dos estados da matéria invisível, que a ciência espírita chama de fluido vital. Um corpo físico perde as suas funções biológicas quando por um determinado motivo lhe é retirado o fluido vital, que lhe dá energia. E consequentemente também se dá a libertação do espírito, que o anima. Os elementos constitutivos da matéria do corpo voltam à natureza. E assim, nada morre, nada se perde. Já falamos antes que o espírito inicia a sua jornada evolutiva, unindo-se à menor parte da matéria, a partícula subatômica. Então, podemos dizer que uma organização física, como o corpo humano, pleno de energia vital, é constituído de trilhões de seres, no início da evolução. Até agora, estávamos na introdução, falando do elemento inteligente e do elemento material. Vamos partir agora para o assunto em questão. Vamos falar da cura. Quem ainda não ouviu falar de água fluidificada? É a água impregnada de fluidos. É desses fluidos que estamos falando. É a matéria invisível, modificada constantemente pela ação do pensamento divino, ou do próprio espírito, na qual o universo está submerso. Nós, espíritas, usamos os recursos de transferência de fluidos para o tratamento das pessoas, pois temos conhecimento através das informações dos espíritos superiores, que os espíritos encarnados e desencarnados agem espontaneamente sobre os fluidos através do pensamento. Imaginamos um ambiente fechado, completamente vazio, sem ninguém,
sem nenhum espírito, encarnado ou não. Os fluidos que inundam esse ambiente, eles têm uma qualidade neutra. A primeira pessoa, que veio abrir a porta dessa sala, começou a modificar as qualidades dos fluidos do local, através do seu pensamento. Se uma pessoa tem pensamentos de boa qualidade, ela age beneficamente sobre os fluidos do ambiente. Isso explica, responde e confirma a teoria da mudança do temperamento das pessoas, em um determinado local, de trabalho, de estudo, qualquer que seja, a partir da mudança do pensamento qualitativo das pessoas que estão no ambiente. Isso é muito importante, pois todos queremos ser felizes. Queremos ter o controle de nossa existência, não queremos que, absolutamente, haja nenhuma influência para pior, de tudo quanto fazemos. Então, o que temos que fazer, é criarmos um padrão na qualidade dos nossos pensamentos. É preciso advertir que, muitas das vezes, nós não percebemos que estamos recepcionando os fluidos qualificados por outras pessoas, encarnadas, ou não. A boa notícia é que nós não estamos ligados pelo pensamento. O pensamento é um atributo essencial do espírito, ele age sobre os fluidos. E é através dos fluidos que nós nos ligamos às outras pessoas, como podemos nos ligar a uma, duas, três, ou quatro, dependendo da nossa capacitação de pensamento e orientação. Ninguém consegue parar de pensar, porque o espírito é soberano sobre o corpo físico, e o pensamento é uma ferramenta essencial do espírito. Quando estamos parados ou andando, estamos pensando e agindo sobre os fluidos. A cada pensamento, nós criamos fluidicamente falando, o motivo artesanal do nosso pensamento, uma casa, uma página de livro, etc. Quando nós pensamos em uma determinada pessoa, fluidicamente, nós atraímos essa pessoa para o nosso lado, para o nosso convívio fluídico. Se é uma pessoa que nós queremos bem, então só nos faz bem. Mas se nós pensarmos no mal e desejarmos o mal, nós criamos essa cena do mal. Para não deixar dúvidas, os fluidos adquirem qualidade através da qualidade dos pensamentos. Poder de atração. Não se iludam, não existem segredos. Para o espírito, não existe privacidade. Nós estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas. Nossas companhias espirituais sintonizam conosco, de acordo com o que pensamos, falamos ou fazemos. Se pensamos no bem, temos como consequência o bem-estar e boas companhias. Se pensamos no mal, se desejamos o mal, temos como consequência o mal-estar e as más companhias. É uma questão de sintonia. Nós atraímos as pessoas, encarnadas, ou não, através dos pensamentos, agindo sobre os fluidos. Já falamos que os fluidos adquirem qualidade através da qualidade dos pensamentos. Essas qualidades podem ser boas, maléficas, retificadoras e deletérias. Existem ambientes tão pesados, fluidicamente falando, que adquirem odores. É um tipo de fenômeno de efeito físico. É preciso usar os bons pensamentos. Pensando bem, fluidicamente, nós atraímos os bons espíritos. Pensando de maneira inadequada, ou má, nós atraímos os maus espíritos. Quando os fluidos são usados como recursos terapêuticos, eles ficam subordinados à vontade, qualidade e circunstâncias especiais. Quando entramos em uma igreja, em um centro espírita, enfim, em um ambiente voltado para tratamento e bem-estar das pessoas, os espíritos, encarnados ou não, que lá trabalham, estão preparados para fazer uma boa transferência de fluidos, com a finalidade de animá-las, serená-las, acalmá-las, tratá-las e até curá-las. Mas, para que isso aconteça, é preciso estarmos receptivos, com um padrão de bons pensamentos. Pensamento de confiança no tratamento, e ligado com o nosso anjo guardião. Para estarmos sempre ligados ao nosso anjo da guarda, é preciso todos os dias ao acordar, entrar em comunhão com ele. O anjo guardião tem uma grande importância para nós, pois ele teve a incumbência de nos proteger, na atual existência. O que ele deseja, é que tudo esteja bem conosco. Falando de transferência de fluidos, não poderíamos deixar de falar das experiências de Chico Xavier.
Quando jovem, ainda católico, antes de se tornar espírita, quando ia à missa na igreja da cidade, com a mediunidade da clarividência, ele relata que via o abençoar das hóstias e das águas. O momento em que o padre levantava a hóstia e a consagrava aos céus. Ele enxergava luzes que caíam do alto, abençoando as hóstias. E também enxergava espíritos evoluídos, quase angelicais, abençoando a assistência. Ele diz também que era comum, quando o padre dava a hóstia às pessoas, que dependendo da pessoa, acontecia fenômenos diferentes. Ele via a hóstia toda iluminada, que o padre colocava na boca da pessoa. Às vezes a hóstia toda iluminada descia até o coração da pessoa, e iluminava todo o ambiente. Às vezes a hóstia toda iluminada se apagava ao contato com a pessoa. Isso significa que nem todos que procuram pela graça de Deus estão preparados para recebê-la, ou não merecem, ou não estão receptivos às suas bênçãos. Temos que estar sempre ligados aos conselhos de nosso anjo guardião, receptivos às ideias e reflexões que ele está a todo momento nos passando. O ideal é estarmos sempre atendendo à recomendação de Jesus, orando e vigiando. Em todo centro espírita, nós temos uma organização na matéria densa, com os espíritos encarnados, e uma organização na matéria fluídica, onde estão os espíritos desencarnados, trabalhando juntos. As duas organizações procuram se ajustar, pois todos desejam oferecer o que há de melhor na assistência espiritual para as pessoas. Eles não pedem nada, não cobram nada, fazem tudo gratuitamente, movidos pela alegria e pelo amor de trabalhar para o bem-estar de uma coletividade. Os que fazem parte desse trabalho são espíritos conscientes desse assunto, ligado com a transferência de bons fluidos. Às vezes, nós não sabemos o que a pessoa precisa realmente receber, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista da qualidade, e muito menos da quantidade. São os espíritos desencarnados que promovem esse ajuste. Eles se ligam a cada pessoa para saber suas reais necessidades. É assim que funciona essa mecânica espírita, ajustada às orientações da doutrina e ajustada a todo o trabalho feito pelo grande mestre Jesus. Para melhorar a qualidade fluídica em nossa casa, no trabalho, ou em qualquer outro ambiente, ou em nós mesmos. Quanto melhor for a nossa postura moral, melhor será a qualidade fluídica em nossa volta ou a qualidade dos fluidos impregnados em nosso corpo físico. Isso explica por que sentimos bem, ou mal, quando nos aproximamos de alguém, ou acessamos determinado ambiente. Conceito de saúde. Antigamente seria a ausência de doenças. Hoje, a concepção de saúde é muito mais completa. Atualmente, o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que a saúde perfeita seria um processo de harmonização de todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e o aminal. Quando esses quatro reinos estão ajustados, se existe neles o equilíbrio natural, então existe a saúde perfeita. Do contrário, qualquer crise já demonstra um tipo de enfermidade. No caso do reino nominal, o homem é responsável pela sua saúde e bem-estar, pelas suas enfermidades e sofrimentos. Para que haja equilíbrio, nós precisamos nos ajustar. O homem não tem saúde, porque ele agride os outros reinos. O homem compromete a sua saúde quando ele não se ajusta à natureza, principalmente ligado com o que ele come, como ele dorme. Pois, é preciso buscar a saúde, sabendo que nós temos que ter regras para poder viver e conviver melhor. Quando nós quisermos merecer o apoio fluídico dos bons espíritos, os espíritos cooperadores e tratadores, enfim, os espíritos que se preocupam com o bem-estar dos humanos, nós temos que pensar em fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, apoiadores, de tratamento e curadores. E saber que a cura para uma determinada doença depende da necessidade e merecimento da pessoa. É importante saber que a cura depende de outros fatores, além de todas as circunstâncias que envolvem tais mecanismos.
Esses outros fatores se resumem em duas palavras: provas e expiações. A cura para uma determinada doença depende da necessidade e merecimento da pessoa. A cura às vezes é necessária, mas a pessoa não merece. Outras vezes, a pessoa merece, mas ainda não é necessária. Isso acontece porque, quando uma doença se instala, ela tem um motivo. Não existe doenças que não tenha motivo na vida de uma pessoa. Aí que entram os fatores, provas e expiações. Vamos de uma forma bem simples e resumida falar sobre esse assunto tão complexo. Vamos lá. Provas. As provas são testes que às vezes o próprio espírito pede para a sua evolução. Alguns desses testes ele pode até adiar, transferindo para uma outra existência. São mecanismos de luta que ensinam ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Expiações. Quando se trata das expiações, a justiça divina é realmente rigorosa, não tem como escapar. Para quem ainda não sabe, expiações são mecanismos que fazem a pessoa colher os frutos amargos de uma semeadura equivocada do passado. A pessoa que semeia a desarmonia, a dor e o sofrimento, com certeza vai colher frutos bem amargos. Os sofrimentos causados pelas expiações, a pessoa não tem como transferir, ou muito menos impedir que aconteça. Porém, nem tudo está perdido. Deus é justo, mas é também piedoso, misericordioso e compassivo. E assim, até na expiação, o espírito pode atenuar o seu sofrimento, através do empenho em gerar causas positivas, que se traduzem no bem-estar do próximo. Gerando causas benéficas, ele pode obter efeitos salutares, compensando seus desajustes anteriores. Às vezes, a pessoa está passando por uma prova, através de sofrimentos terríveis, por conta de uma determinada enfermidade. Ela tem o mérito da cura, mas o espírito tem necessidade de passar pelo teste, com resignação e coragem, pois isso resultará em vitória, que lhe fará subir muitos degraus na sua jornada evolutiva. Ninguém sofre mais do que pode sofrer, disse Jesus. O Senhor não coloca fardos pesados em ombros leves. Isto é, cada um de nós está passando pela experiência de prova, ou expiação, que precisa passar, pois somos responsáveis por essa situação. Exemplo, imaginamos dois pacientes, com a mesma patologia, tratados, com o mesmo remédio. Pode ocorrer de um dos pacientes ser curado, e o outro, não. Quando em uma casa tem uma pessoa doente, pode ser uma expiação para ela, e uma prova para os demais, ou uma simples prova para ela, que resulta numa grande expiação para os demais. Porém, é bom que fique bem claro que Deus não pune, nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois nós não estamos aptos a compreender o que seria mais útil para o nosso progresso e purificação. Meus irmãos, espero que tenham entendido os fatores, provas e expiações nos mecanismos da cura. Meus irmãos, nós não precisamos estar em uma igreja, ou um centro espírita, ou em uma casa de tratamento, ou templo de oração para encontrar a paz, a serenidade e a saúde. Nós podemos transformar nosso lar em um ambiente voltado para o nosso bem-estar. Para isso, é preciso orar e vigiar, para estarmos em comunhão constante com o Criador. Nosso lar é um lugar sagrado, onde deve reinar a disciplina, a harmonia, o amor e o respeito entre as pessoas. Já falamos antes que qualquer ambiente tem a sua versão visível e tangível, e a sua versão invisível, onde estão os espíritos encarnados e desencarnados, respectivamente. Cada ser é como se fosse uma estação de comunicação, de transmissão e recepção, através do pensamento, que é um dos atributos essenciais do espírito, acionado pela inteligência e vontade, que juntos formam os três atributos essenciais do espírito. Por uma questão de sintonia, nós, através da qualidade de nossos pensamentos, atraímos para o nosso convívio espíritos bons, saudáveis e alegres. Ou atraímos espíritos maus, enfermos e tristes. Nós somos os responsáveis
por transformar o nosso lar em um templo da luz ou um templo das trevas. A escolha é nossa. Como tudo começa nos pensamentos, continua nas palavras e se materializa nas ações. Vamos pensar no bem, desejar o bem, falar no bem e agir de forma serena, respeitando e amando a nós mesmos e ao próximo. Busque os hábitos alimentares saudáveis. Fique longe das bebidas alcoólicas. O álcool é um dos principais destruidores de lares. O álcool tira a sua dignidade, a sua sanidade mental e física, e te deixa entregue às trevas. Beba água. É o melhor refrigerante. O corpo humano adulto é constituído em média de 58% de água. Assim como a nossa casa é o templo que habitamos, e temos que respeitá-la. Respeite seu corpo também, instrumento de evolução e templo sagrado. Quando, através de uma prova ou expiação, o sofrimento visitar o seu lar, com a enfermidade de um filho, se a sua casa é um templo de luz, ore. Ore muito. Pois, a oração de um pai, ou uma mãe, diante de um filho enfermo, toca alto nas portas do céu. As palavras nascidas de pensamentos saudáveis e elevados dão uma qualidade salutar ao fluido cósmico universal, que nos envolve e que está impregnado em nós. Como já foi falado anteriormente, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criou dois elementos no universo, o elemento espiritual e o elemento material. E esse fluido cósmico universal, chamado pela ciência oficial de energia cósmica, é o elemento material, matéria invisível que se apresenta em inúmeros estados, ainda desconhecidos pela ciência. O fluido vital, que dá energia aos corpos físicos, é um desses estados, dessa matéria invisível. O mais importante é que os espíritos encarnados e desencarnados agem espontaneamente sobre os fluidos, através do pensamento, modificando sua estrutura para melhor ou para pior. Depende da qualidade de seus pensamentos. Isso não é mistério. Não é dogma. Não é misticismo. Não é milagre. Isso é ciência. Isso é um dispositivo que Deus colocou à nossa disposição. Lembre-se das palavras de Jesus em relação aos milagres. Na tradução de João Ferreira de Almeida, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora, na tradução de King James, atualizada. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Na época em que o Nazareno estava fisicamente aqui entre nós, quando as pessoas enfermas, que iam em sua procura, tinham necessidade e mereciam ser curadas, Jesus levantava as mãos sobre elas, e com os pensamentos de um Cristo, ele modificava a qualidade dos fluidos impregnados na região afetada, fazendo cessar todos os processos anormais, todos os processos enfermiços, estabelecendo a saúde, através do reequilíbrio de suas células doentes. Finalizando. Espero que, de alguma forma, esse pequeno conteúdo da ciência espírita possa ter esclarecido e ajudado alguém a viver melhor. Desejo a todos que seus lares se transformem em templos de luz.